Hoje eu compartilho uma verdade que pode ser desafiadora para alguns investidores. É essencial compreender o estágio atual de sua jornada financeira para poder moldar a estratégia de investimento mais adequada. Reconhecer se é necessário ter uma abordagem voltada para a renda fixa ou renda variável depende diretamente do prazo de utilização dos investimentos e da idade do investidor. Eu sou Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Essa é a 20ª aula do curso Investidor Iniciante. Na aula anterior, falamos sobre a estratégia passiva e mostrei um exemplo de uma carteira de investimentos. Nesta lição, exploraremos a arte de determinar a alocação percentual ideal com base no seu perfil de investidor, horizonte de investimento desejado e idade. Investir é uma atividade que deve ser adaptada a cada perfil de investidor e fase da vida. É importante levar em consideração a idade do investidor, sua capacidade financeira e objetivos de longo prazo. O livro Investidor de Bom Senso, do criador do primeiro fundo de índice, John Long, é uma ótima referência para criar uma carteira de investimentos. Para investidores jovens entre 18 e 30 anos, que têm uma longa jornada pela frente, a estratégia é investir em ativos de maior risco, com ações e criptomoedas, que têm maior potencial de valorização no longo prazo. Também é importante ter uma reserva de emergência em renda fixa para evitar a venda desses ativos em momentos de crise. Um exemplo da carteira seria 60% em ações de empresas globais, 10% em criptomoedas, Bitcoin, 15% em renda fixa e 15% em fundos imobiliários. Para investidores entre 30 e 40 anos, a estratégia deve ser diversificar a carteira, adicionando mais ativos de renda fixa e commodities, que têm menor risco e podem oferecer maior estabilidade financeira. Um exemplo de carteira seria 40% em ações globais, 30% em renda fixa, 20% em commodities e 10% em fundos imobiliários. Para investidores entre 40 e 50 anos, a estratégia é reduzir o risco da carteira, adicionando mais ativos de renda fixa e ouro, que são tradicionalmente considerados ativos de baixo risco e podem oferecer proteção contra a inflação. Um exemplo de carteira seria 40% em ações globais, 40% em renda fixa, 10% em ouro e 10% em fundos imobiliários. Para investidores entre 50 e 60 anos, a estratégia deve ser mais conservadora, com ênfase em ativos de renda fixa e commodities, que oferecem maior estabilidade financeira e proteção contra a inflação. É importante ter uma boa reserva de emergência. Um exemplo de carteira seria 20% em ações globais, 60% em renda fixa, 10% em commodities e 10% em fundos imobiliários. Em todas as fases da vida, é importante lembrar que a diversificação é a chave para minimizar os riscos e maximizar os retornos. A carteira deve ser adaptada às necessidades e objetivos de cada investidor. É importante ter um planejamento financeiro sólido e manter uma postura de investimento de longo prazo. E seja mais rico.